Nossa expedição da Campanha de Missões Estaduais 2026 chega a mais um destino. No coração do Vale do Mucuri, o Quilogo Marques foi mais um dos alvos do amor de Deus. Os pés de corajosos missionários chegaram até lá. A palavra transformou vidas inteiras, a começar por Rose, que tem um lindo testemunho para inspirar. A minha conversão aconteceu no ano 2013, através de um estudo bíblico de um casal de missionários, pastores, pastor Fábio e a missionária Adriele, sua esposa. Eu era católica, apostólica, romana, pé roxo, e tinha muita resistência ao evangelho. E quando eles me convidaram, lembro até hoje, que foi numa noite de quarta-feira, na casa do meu primo. Foi um estudo que caiu todas as escamas dos meus olhos. Ele pregou, eu lembro no dia que ele pregou de Gênesis e Apocalipse. E aquilo entrou no meu coração com uma flecha acesa. E eu não resisti àquela palavra. Quando eu descobri que a palavra de Deus era diferente daquilo que eu imaginava, eu experimentei da transformação do Senhor. Eu bebia, eu era de festa, dançava forró, eu tocava e cantava em barzinho, tocava música sertaneja. E nós participávamos de todos os eventos. Nós fazíamos também intercâmbio entre outras comunidades quilombolas. E a gente participava muito. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós saímos praticamente disso tudo. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. A transformação de Rose foi imediata e gerou sementes em sua irmã mais nova. Mas o anúncio de uma nova fé encontrou barreiras profundas em sua família. Nós participávamos de todos os eventos. Nós fazíamos também intercâmbio entre outras comunidades quilombolas. E a gente participava muito. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós saímos praticamente disso tudo. E nós, então, começamos a pregar o Evangelho. Inicialmente, na nossa família, nós não tivemos um abraçar, pelo contrário. Eles nos rejeitaram. Meus pais falaram que não tinha filha evangélica e eu lembro até hoje, minha mãe chegar para mim e falar que eu era um desgosto para a família. Minha mãe insistia para que eu pudesse, já que eu não queria mais ser católica, para que eu pudesse ser evangélica e cantasse também no catolicismo. Que eu pudesse viver da mesma forma que eu vivia antes. Não, você pode ser evangélica, mas viva da mesma forma que você estava antes. Não muda nada, não. E eu falei para ela, mãe, a senhora não entende. Não tem como eu voltar ao que eu era antes, porque Jesus me transformou. E essa transformação eu carrego no meu peito até hoje. Não tem como voltar atrás. Porque Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Participávamos do culto. Quando retornava, nós retornávamos e chegava aqui em torno das 9h30, 10 horas. Quando eu chegava em casa, as portas estavam trancadas. Como é que eu fazia para entrar? Aquilo entristecia o meu coração, porque eram seus pais que tinham trancado. E eu amava muito os meus pais. E eu só queria que eles entendessem que aquela decisão que eu tinha tomado era o melhor que podia acontecer comigo. E quando eu vi a porta fechada, eu sabia que eles não estavam fechando a porta apenas para mim. Eles estavam fechando a porta para o Evangelho, para Jesus. E a minha irmã, caçula, ela ia comigo nos estudos, só que ela tinha aceitado Jesus, mas não tinha falado publicamente porque ela era menor de idade. Então, medo de apanhar, porque era assim que acontecia quando a gente desobedecia os pais. E ela abria a porta para mim, ela ia de pontapé, sem fazer barulho, de forma que os meus pais não vissem, porque meus pais dormiam cedo.
E ela ia bem devagarzinho, abria a porta, eu batia na janela, falava com ela que eu tinha chegado, ela ia lá e abria a porta para mim. Quando a Rose converteu, eu participava também dos estudos com ela, e eu gostava muito de ouvir a palavra, só que eu não podia ir muitas vezes. Então, na maioria das vezes, ela que ia, e eu ficava sempre em casa, porque eu era proibida pelos meus pais, literalmente proibida, não podia sair. Só que quando chegava em casa, a casa estava fechada, e eu via os meus pais fechando a casa. E aí ela chegava quietinha, para não fazer barulho, para eles não acordarem, e batia na janela do nosso quarto. E aí eu acordava, ia lá e abria a porta silenciosamente para os nossos pais não acordarem. Os missionários de Vitória começaram a vir para a comunidade, trazendo o evangelho, fazendo estudo nas casas. E eu via sempre na casa do Delei persegui-los. Eu via sempre perseguir porque a Rose já tinha aceitado Jesus. E eu achava que eu ia perder minhas irmãs. Eu vinha persegui-los. Eu tinha uma Bíblia evangélica que eu tinha ganhado. A Rose quis usar. Eu tomei a Bíblia dela. Tomei a Bíblia dela para ela não ler a Bíblia. Porque eu era cego, não conhecia o amor de Deus. Só que aos estudos, toda vez que tinha estudo, eu sempre chegava no final de estudo. E sempre ali caiu uma palavra no meu coração. E isso foi acho que uns 2 anos eu perseguindo eles. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me William, que antes era perseguidor da igreja, hoje é um agente importante na comunidade. Suas lágrimas mostram como sua conversão foi radical e com frutos eternos. Ao contrário dele, o coração de Maria Eunice já ardia por Jesus desde o início. Satanás, ele me escravizava e eu não gostei daquilo. No outro dia teve um culto nessa casa e o pessoal lá falou comigo que para mim andar junto com eles que eu tinha que aceitar Jesus. E eu falei que eu já tinha Jesus desde quando eu tinha nascido. E eu saí para poder ir ao culto de maravilha com esse pessoal. Fui. E vários cultos eu indo em maravilha e resistindo. Até que chegou um dia que eu saí da nossa comunidade, fui na igreja da Rose e da Mara, lá no Teófilo Otoni, e esse dia o Espírito Santo me tomou, eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. E quando eu aceitei Jesus, com 3 meses eu falei com o pastor que eu queria me batizar. E muitos não acreditaram que eu tinha me convertido ao Senhor Jesus. Muitos quis me crucificar, falando que era só fachada. Mas eu me entreguei mesmo ao Senhor. Onde é que tinha um culto, onde é que falava de Jesus, eu estava em cima das pedras orando. Qualquer lugar que falava de Jesus, eu ia adorar o Senhor Jesus. Sempre que tinha os estudos na casa dos irmãos, em que eu não podia participar, eu participava em alguns momentos, mas não era sempre. Porque como eu era de menor, eu não podia vir, porque eu era proibida pelos meus pais. Mas chegou o momento em que eu fiquei de maior. E mesmo eles sempre falando que mesmo eu sendo de maior, enquanto eu estivesse debaixo da casa, né, dos meus pais, eu nunca poderia fazer aquilo que eu queria, porque eu estava sobre a vontade deles, que era eles que mandavam em mim. Mas o Senhor, Ele falava no meu coração que eu precisava tomar também uma decisão. E quando eu completei os meus 18 anos, eu assumi publicamente a servir a Jesus. E quando eu me batizei, os meus pais, eles não aceitaram. Mas mesmo assim, eu tomei a decisão de me batizar e servir ao Senhor. Teve
Teve um dia que o meu irmão, o William, me chamou para ir no culto. E aí eu falei que eu ia, só que os meus pais falaram que eu não iria pro culto. Aí eu montei na moto e fui com o William. Só que no meio do caminho, meu pai parou a gente e falou que a gente não iria, que na verdade o William não iria me levar para o culto. Porque quem mandava em mim era ele, não era o William. Que eu era filha dele, do meu pai, não de William. E aí o William falou assim, tá, pai, a gente vai, eu sei que ela é filha do Senhor, mas a gente está indo servir Deus, a gente está indo adorar. A gente vai, quando eu chegar em casa, se o senhor quiser bater na gente, eu pode bater, mas a gente vai no culto. Minha mãe estava transformada, muito nervosa. E falou que ia bater em nós, porque nós tínhamos obedecido. A minha irmã Maria Eunice, ela falou algo, não me lembro o que foi, mas não foi tão agressivo. A minha mãe pegou ela já, queria bater, eu fui pedir minha irmã para ajoelhar, ajoelhei. E falei com minha mãe e meu pai que nós para Jesus não apanhava de joelho. A minha mãe brigou com a gente, brigou com o William, brigou comigo. E aí o William ajoelhou e falou com ela que se ela quisesse bater nele, podia bater. Mas que a gente não ia deixar de servir, que ele não ia deixar de servir, eu não ia deixar de servir. E aí a minha mãe ficou muito nervosa e veio pra cima de mim com unhas, gritando que ela que era minha mãe, que ela que mandava em mim, que eu não poderia desobedecer, que a gente estava desonrando eles, desobedecendo eles. E eu estava com um vestido longo, azul, que inclusive era até de rose. Ela me pegou, chegou muito nervosa e me pegou assim, ela chegou a rasgar a manga do vestido, rasgou, porque ela estava muito nervosa. Eu sei que aquele ato não foi dela. Nós sabíamos que era a fúria inimiga. Mais uma, pois firme está minha fé. Para os irmãos permanecerem firmes, aprofundar na palavra era necessário. Por isso, Deus já havia preparado pessoas para caminharem junto deles. O casal Delei e Paula contam como o estudo bíblico com o missionário Fábio mudou a visão que eles tinham da palavra. Deus fez uma obra maravilhosa conosco, porque você está num quilombo, né? Onde tradicionalmente, né, a cultura é uma cultura voltada para terreiros, né? E a família muito apegada a essas religiões de matriz africana, né? E no nosso quilombo não era diferente, né? A nossa família estava inserida nesse meio, né? E não existia igreja evangélica aqui por perto. E nós estávamos aqui também, né? Quando a gente era pequeno, nos eram levados, né, para os terreiros também. E quando parou, né? A nossa família parou de participar, eles ficaram bem enraizados no catolicismo, né? Inclusive, né, a nossa irmã Meire e Mazedes, eles eram liderança, né, do grupo de louvor, vamos dizer assim, né? E dos terços e tal, eles eram bem ferrenhos, sabe? Até que um belo dia o nosso irmão César, né, chegou até nós e ele converteu primeiro, né? E ele chegou para nós assim, e meio que com vergonha, né? Moço, os meninos da Maravilha, tá querendo fazer um estudo com vocês aqui e tal. E aí a gente falou assim, pai, pode ser, né? Pode ser, pai. Não custa nada a gente receber eles, né? E aí, mas assim, né? Foi protelando, só que o inimigo luta muito, né? E nunca que acontecia, né? Até que chegou um dia mesmo, de fato e tal, e marcou o estudo, né? Aqui na minha casa. Há muito tempo
eu recebi um chamado de Deus, eu e minha esposa, para nós trabalharmos na região do Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Desde o seminário, eu sempre aprendi e entendi que nós precisávamos ir em busca de comunidades, de povos não alcançados ou povos que poucos evangelizados. Nós já havíamos recebido algumas informações que aproximadamente 30 quilômetros de Maravilha existe uma comunidade, ou um povo conhecido como Marques, conhecido como Marques. Por muitas vezes ouvimos falar sobre os Marques e decidimos então aproximar um pouco mais e tomar conhecimento das pessoas. A princípio, nós sempre aprendemos uma estratégia, em primeiro lugar, fazer um mapeamento do local, saber quem são as pessoas que moram, que fazem parte da comunidade, quem são as lideranças, quem são os representantes, qual a religião. Obviamente era o catolicismo que predominava até então aqui nos Marques. E tomamos conhecimento de algumas pessoas que eram líderes da comunidade, entre eles o Delei, o William, a Meire e a Anice. Tomamos conhecimento também do César e buscamos uma aproximação. Fomos bem recepcionados a princípio e a primeira estratégia era levar um estudo bíblico, tentar compartilhar a palavra da forma mais simples possível e mostrar Jesus dentro da palavra para essas pessoas. No início, toda semana o pastor Fábio vinha aqui fazer os estudos, porque eles eram dinâmicos demais, perguntavam muita coisa. Então muita coisa também eu não conseguia explicá-los. E às vezes eu tentava explicar da minha maneira e eles não entendiam. Eu e meu esposo às vezes infelizmente às vezes até a gente discutiam com isso, porque eu falava uma coisa, ele falava não, é assim. Porque eu tinha aprendido daquela forma na minha primeira conversão. E com os estudos, a gente foi aprendendo, eu também fui aprendendo muita coisa também com os estudos, e acho que foi mais ou menos uns 3 a 4 meses, uns 3 meses mais ou menos de estudo, para poder firmar mesmo a palavra no coração. E eles, não, é agora, é hoje que a gente vai decidir levantar a mão. O estudo bíblico com o missionário Fábio foi fundamental nesse processo. À medida que o evangelho era explicado, a palavra ganhava espaço no coração e uma pequena comunidade cristã se formava. E aí voltamos mais vezes e continuamos ministrando aí o estudo. Dentro de alguns dias já a repercussão foi notória. Os familiares não aceitaram a decisão deles terem escolhido Jesus. As mudanças começaram a chegar, porque onde o evangelho chega, as mudanças vão acontecendo aos poucos. Mas eles foram perseverantes, sempre estávamos orando por eles, encontrávamos e trocávamos ideias, informações a respeito de Jesus com alegria. A Meire e a Anice cantavam, os meninos, o Delei, o César e os demais o William já citavam versículos e textos da Bíblia e compartilhavam como se tivessem aceitado Jesus há um bom tempo. E aí, graças a Deus, eu consegui me manter firme no Senhor, todas essas lutas, já chegou a ocasião de minha mãe estar enferma em casa e meu pai ir no boteco, que aqui tinha um boteco, um bar, que hoje é a nossa igreja. E quando meu pai ia lá chamar alguém para poder levar minha mãe para a rua, eu não aceitei. Falei com ele que minha mãe não ia andar no carro que alguém estava tomado. Eu liguei para um irmão que era evangélico e pedi para fazer um socorro, levar nós na rua. Quando essa pessoa chegou com o carro, coloquei minha mãe dentro do carro, minha mãe estava toda tremendo. Eu coloquei ela no meu colo e comecei a pôr a mão na cabeça e comecei a clamar o nome de Jesus.
E fui profetizando para a honra e a glória de Deus, que quando chegasse lá ela não ia ter nada, porque o sangue de Jesus tinha poder de curá-la. E quando nós chegamos no hospital, minha mãe já estava boa, ela já estava caminhando com suas próprias pernas. Entramos para dentro do consultório, o médico mediu a pressão, estava boa, mediu a febre dela, estava boa, ela só estava com um pouquinho de inflamação na garganta. Nós retornamos para casa, então Deus ele já operou na minha família. A minha história com a de Rosineri, ela é assim uma história, vamos dizer assim, muito marcante. Por que marcante? Porque eu era uma pessoa do mundo, né, que não conhecia Jesus, tinha uma vida de festas, né, muitas festas, e eu vivia para o mundo. E aí, passando por um momento muito difícil, que não vem ao caso, né, um momento muito difícil da minha vida, eu fui para casa de Rosineri, em Teoflotone, né, dela e de Marilene. E aí, todas as vezes que eu ia lá, eles, vamos pro culto? Eu, vamos. Vamos pro culto? Eu, vamos no culto? Então, beleza, então vamos. Eu estava tão quebrada, meu coração estava tão doendo, porque nada aliviava aquela dor que eu estava sentindo. Aí eu fui, nós entramos na igreja, e eu, sem saber orar, leiga, não conhecia Jesus, só se via falar, mas não conhecia. Aí eu lembro que elas falaram assim comigo, hoje Jesus vai falar com você. Jesus tem uma palavra direcionada para você. E eu fiquei na minha, eu fiquei chorosa naquele canto, porque eu estava sentindo uma dor tão grande que não passava aquela dor. E aí, de repente, uma missionária estava passando para ir para uma outra igreja. Uma outra igreja. Do nada ela apareceu nessa igreja, porque o Senhor direcionou ela lá. E aí ela começou a pregar, ela começou a falar. E naquele momento eu falei, meu Deus, eu quero conhecer Jesus, que esse povo tanto fala, porque não é possível. Não é possível, eu quero conhecer Jesus de Mara, de Rose, de Els, de Nis, porque se eles têm uma vida de bonância, em graça, em sabedoria, eu quero isso para mim. Me ajuda, Deus, me ajuda a levantar a mão, porque eu não consigo. Aí naquela hora ela começou a pregar, aí eu aceitei Jesus. Naquele dia eu aceitei Jesus. E aí foi algo assim, a partir do momento, naquele momento que eu aceitei Jesus, aquela dor foi embora, cessou, foi embora. E eu estava me sentindo, parece que eu estava levitando. Aí eu comecei, sabe, uma caminhada com Cristo. Uma caminhada com Cristo, assim. Aí a minha mãe ficou sabendo, né, que eu tinha aceitado Jesus. Primeiramente eu mandei mensagem para ela. Aí ela pegou e falou comigo assim, eu sabia que essa ida sua para aí tinha dedo de Mara mais Rose. Eu sabia que era para você ser crente. Eu falei, não, mãe, não, elas nem sabiam. Elas não sabiam, eu aceitei porque a dor que eu tô sentindo, outras coisas não estão aliviando. E a senhora sabe do que eu estou passando. As meninas sabem do que eu estou falando. O William sabe do que eu estou falando. Pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Claudiene também enfrentou dificuldades em casa, mas a sua amizade com Rose foi fundamental para não desistir da presença de Deus. As duas, simultaneamente, foram vencendo as perseguições. Com isso, eu não estava conseguindo lidar com as diversas situações. E aí, teve um dia que Rose chegou lá em casa, não sei se ela lembra, eu estava arrumando a casa lá e ela chegou mais nisso, eu estava chorando por causa de uma situaçãozinha simples que aconteceu dentro da minha casa, da minha mãe. Minha mãe, assim, desandou comigo, desandou. Eu falei, oh, meu Deus, me dê forças, não me deixe ir, eu sei que isso não vem da minha mãe. E aí, resumindo, depois disso, por diversas coisas, eu acabei saindo da presença do Senhor. E aí, olha, quando o Senhor tem algo na nossa vida, não adianta você correr, porque Ele te resgata de novo, Ele tem planos para nossa família, e não é de hoje. E aí, acabei por outros motivos, acabei me desviando da presença. Aí eu lembro que um dia estava tendo um culto na casa de uma irmã, que era num desses estudos que tem, né? Aí o irmão Williams falou assim para mim, eu estava desviada, falou assim, se alguém desviou dos caminhos do Senhor
e quer voltar de novo para a presença, esse é o momento. Eu não esqueço disso. E eu levantei, eu falei, eu aceito de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E é tanto que todas as vezes que tem uma pregação, a irmã Nice sabe disso, que a pregação mexe comigo, eu falo, eu aceito Jesus de novo. Porque mexeu comigo, eu falei assim, não, Jesus, para onde eu irei? Se só o Senhor tem promessa de salvação para mim, para minha família. E desde então eu aceitei Jesus. Tem 6 anos que eu estou na presença do Senhor Jesus. E eu sou batizada para a honra e glória do Senhor. E minha oração é que o Senhor pudesse dar a eles a mesma oportunidade que o Senhor me deu de ouvir o Evangelho e compreender o Evangelho. Eu lembro que depois de alguns meses eu falei com o Senhor, Senhor, eu me sinto presa aqui dentro de casa. E eu quero te servir com liberdade. Porque quando eu aceitei Jesus, o Senhor ministrou algo muito forte em meu coração. Eu senti no meu coração que da mesma forma que o Senhor usou aqueles pastores missionários para me alcançar, Ele também me usaria para que eu pudesse alcançar outras vidas. E eu tinha essa convicção. E eu falava, Senhor, aqui dentro de casa eu não consigo ir nem no retiro, nem na igreja direito. Eu consigo, minha luta é para te servir. Como que eu irei te servir com liberdade? No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Cada culto, cada estudo bíblico era uma batalha vencida. Deus estava preparando o terreno para uma mudança estrutural no Quilombo Marques. Então, cada estudo ia sanando, ia tirando as minhas dúvidas, A gente ia perguntando e o pastor ia mostrando dentro da Bíblia, dentro da palavra, como que a gente vai questionar, né? Até os livros que tinha mais na outra Bíblia, que a gente questionava. Então, ele explicou, né? Trouxe documentários, a gente assistiu o documentário da igreja primitiva. Então, assim, tudo batia com os meus questionamentos. E eu tinha um bar. E eu ficava pensando, mas eu tenho um bar. E agora? Como é que vai ser, né? Se eu aceitar Jesus, eu vou ter que largar o bar, né? Porque é incoerente, né? Se servir a Jesus, servir a Deus e ter um boteco. E você vender pinga para o cara que depois vai chegar em casa, vai brigar com a esposa, vai brigar com a família, vai trair a esposa. Não bate. E certa vez, né, a gente foi, né, no culto, né, com esse propósito. Nós fomos no culto na igreja lá da Maravilha com esse propósito, nós todos, né? E lá na frente confessar a Jesus diante da igreja, né? Testemunho. E quando isso aconteceu, eu abri mão do bar, né? Vendi tudo, vendi sinuca, vendi freezer, vendi bebida, tudo que eu tinha eu vendi. E passei o espaço, né, para o meu pai, que inclusive deu continuidade lá. Depois dessa decisão, Delei viu a necessidade das reuniões de culto e estudo acontecerem em um espaço maior. Ele recuperou o estabelecimento, mas dessa vez para ser um local de adoração. Aí eu fui lá, nervoso, né? Coração aflito, para falar com o meu pai. Cheguei para ele e falei, meu pai, felizmente nós estamos precisando de lugar para poder cultuar e o bar é meu, então eu vou precisar do espaço. Aí eu dei um prazo para ele, ainda dei acho que 1 ano de prazo para ele ainda. Se não foi isso, foi quase isso. Mas já tinha tomado a decisão, né? E aí ele começou a vender as coisas e eu, graças a Deus, quando ele terminou de vender as coisas, a gente não esperou fazer nada. Do jeito que estava, a gente já começou a cultuar a Deus. A minha alegria em ver hoje que na comunidade, no local onde tinha um bar, né? Hoje tem um templo, tem um local onde o pessoal se reúne, congrega, presta culto ao Senhor. E saber que as pessoas que, né, fortalecia essa questão de ter um bar hoje testemunham Jesus e são exemplos dentro da comunidade. Não tenho palavras para agradecer a Deus e alegria em saber que só Deus pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode trazer essas mudanças. Nós estávamos convictos de que o resultado ele viria a longo prazo ou a curto prazo, porque o Espírito Santo convence.
do pecado, da justiça e do juízo. Deus iria fazer alguma coisa. Algo Deus iria fazer. Nós colocamos na cabeça, na mente, que era só semear. Porque o crescimento Deus Ele iria trazer. Nos anos que se passaram, grandes foram os feitos do Senhor. Os testemunhos são inúmeros, evidenciando o poder do sim de um cristão. Foram muitas lutas, mas foram lutas que valeram a pena. E que até hoje está valendo a pena, porque por mais que a gente teve toda essa resistência, toda essa luta, hoje a palavra ela é anunciada. Hoje a palavra ela é anunciada na nossa família. Hoje nós temos a oportunidade de falar do Evangelho com os nossos pais. Hoje nós temos a liberdade de ver os nossos pais frequentar a igreja na qual que um dia eles proibiram nós de entrarmos. Os nossos pais, eles já tiveram na nossa congregação aqui no Quilombo Marques. Os nossos pais já tiveram na congregação lá em Teoflotone, onde Rose congrega. E isso pra gente é gratificante demais, porque o Senhor, Ele vai cumprir a obra. Ele já está cumprindo a obra e tem muito mais para cumprir em nossas vidas. E nesse processo, graças a Deus, eu conheci a minha esposa, a Altieri. Hoje eu já tenho uma filha. Tenho um filho que é adotivo. Eu era a pessoa que eu achava que eu não conseguia ter filho, mas Deus me deu o Alan Williams, já vem com o meu nome, para a honra e glória de Deus. Depois de 5 anos de casado, minha esposa gerou um filho, mas não, esse embrião ele não foi gerado, acabou vindo a óbito. 1 ano depois, o Senhor nos honrou com a filha, graças a Deus. E hoje, para a honra e glória de Deus, nós já temos uma congregação dentro do Quilombo Marques. Todos aqui, graças a Deus, já evangelizam nas casas, já ora, as pessoas já nos aceitam de bom grado. Hoje eu sou seminarista na igreja, estou estudando para daqui a um tempo ir para o campo missionário, mas já sou missionária, já coordeno o Ministério de Evangelismo e Missões, já atuo na frente da obra missionária e tem sido realizados sonhos. Formei também no curso de Direito, atuo como advogada. Isso é o Senhor quem faz. Basta a gente entregar os nossos sonhos, o nosso coração a Ele, porque Ele tem os seus propósitos. De fato, os nossos planos não se comparam com os planos que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Os planos do Senhor são maiores. O que nós precisamos fazer é entregar a nossa vida a Ele, que já é dele. Se de fato nós confessamos o nosso Senhor Jesus como Salvador, o único Salvador, é Ele quem faz, Ele é o dono do nosso ser. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar. Rose se tornou uma referência para sua família, sendo lapidada para projetos dentro e fora do Quilombo Marques. Atualmente, ela congrega na PIB Teófilo Otoni, sendo um canal de bênção por lá também. Irmã Rosineri chegou aqui para a nossa igreja, vindo de uma outra denominação, aqui mesmo em Teófilo Otoni, e a serva do Senhor. Aqui a irmã Rose, ela atua na área do louvor, ela é líder do Ministério de Evangelismo e Missões em nossa igreja, realiza as campanhas, conduz, na verdade, com o seu ministério, as campanhas missionárias e, para a glória de Deus, temos ultrapassado em todas elas os alvos missionários. Creio que a irmã Rose chegou aqui para a nossa igreja para ser ainda mais preparada, adestrada, como diz o salmista, para uma obra muito específica em resposta à necessidade do nosso estado, que é um trabalho com os quilombolas. Irmã Rose é uma bênção aqui em nossa igreja. Ela atua na área das mulheres, ela atua no núcleo da amizade, ela atua com a juventude, ela atua no ministério de louvor da igreja, ela dirige culto, ela canta, ela toca, é uma bênção. E cremos que ela é uma potência nas mãos do Senhor para o avanço do reino de Deus, não só em Teófilo Otoni, como também em Minas Gerais e, quiçá, para o mundo. Falar da Meire é assim, emocionante, né? E toda a família. É algo que eu sempre, quando eu
vou às igrejas, procuro pregar, eu levo esse testemunho, eu cito eles como referência na região, porque são líderes hoje, né? Não deixaram de ser líderes. Deus trocou apenas a posição, né? Tem utilidade no corpo de Cristo. E são referências para nós, exemplo de vida para nós. Alcançar os quilombolas é uma missão da Convenção Batista Mineira. Que a vida de Rose seja um exemplo de cristão que se dispõe. Lembre-se, Jesus convoca cada um de nós a ir com ele a todo lugar, até que todos ouçam seu nome. Aqui na Primeira Igreja Batista, em Teoflotone, temos alguns desafios, como também alvos. Temos um alvo importantíssimo, que é de voltar, de estar em Malacacheta, uma cidade próxima aqui, que não tem trabalho batista. Somos uma cidade universitária, onde várias pessoas, vários alunos vêm de outras cidades, de outras comunidades, estudar em Teoflotone. Então nós queremos, como Juventude Batista Mineira, aqui em Teoflotone, alcançar esses jovens, fazer com que eles permaneçam firmes do Senhor e alcançar outros para o reino de Deus. Eu quero falar de Cristo. Eu quero andar com Cristo. Então, assim, um legado que Rose tem deixado diretamente porque ela é uma mulher quilombola, né, daqui, indiretamente porque ela aceitou Jesus e as outras pessoas conseguem ver nela, sabe? Aquele clichê, quebrar aquele clichê que quilombola é só matriz africana. Não, eu sou uma quilombola e eu confessei o Senhor como o único e suficiente Salvador, assim como Rosinelli, assim como Nis. Então, o que ela tem deixado, o que ela me deu de presente, o que ela me mostrou, foi a graça do nosso Senhor. E isso não tem dinheiro que paga. Então, assim como o Senhor, Ele me alcançou, assim como Ele alcançou os meus irmãos, e assim como Ele tem usado a vida dela e de outras pessoas para poder propagar o Evangelho, que essa mesma graça que está sobre a vida dela venha alcançar outras pessoas. E que pessoas venham confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador. E que assim como um dia eu estava perdida e o Senhor me encontrou, que essas mesmas pessoas possam também se achar na presença do nosso Senhor Jesus. Então, ir por todo lugar é um desafio muito grande, porque os grandes centros tem muita gente, de fato, muitas igrejas evangélicas de variadas denominações, mas há algumas cidades ou povoados que sequer têm uma televisão e algumas cidades são mais precárias e pouca gente quer ir para esse lugar. Então esse é o nosso desafio. Não é ir apenas para os centros das cidades, é necessário sim, mas nos vilarejos também, nos povoados também, nos distritos também, seja no campo ou na cidade. O Evangelho precisa ser pregado. Do pobre ao rico, precisa ser pregado. Ao quilombola, ao indígena, ao cigano, aos diversos povos que o nosso Brasil tem. Todos precisam ouvir esse Evangelho. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Porque Ele ainda vai, e porque nós vamos com Ele. Ide a todo lugar. Campanha de Missões Estaduais da Convenção Batista Mineira.